O nosso prota Auron explora os corredores de uma masmorra. Ele derrota facilmente os monstrinhos que parecem um coelho. Para ele, aquilo é apenas um aquecimento para conferir se as suas habilidades com a espada ainda estão em dia. Mas ele não é apenas um espadachim. Quando 5 goblins aparecem, ele decide testar seu outro poder, a magia de suporte. Ele ativa uma habilidade de aumento de força e um cronômetro começa a rodar. Enquanto derruba os goblins com facilidade, ele explica que sua magia serve para potencializar atributos físicos, seja dele ou de aliados. O problema é o tempo. Exatos 180 segundos depois, o efeito acaba. Auron, entendendo que, para um encantador de suporte, o tempo é tudo. Ele derrota o último grupo de goblins e guarda a sua espada. A cena então muda para uma reunião. Auron está diante de Oliver, Anneli e Derek, seus companheiros e membros do prestigiado grupo do herói. Oliver, o líder, comunica que Auron está fora do grupo. A justificativa é que ele não consegue mais acompanhar o ritmo deles. Mesmo após 8 anos de amizade e de terem alcançado o Rank S juntos, Oliver afirma que Auron é o elo fraco da equipe. Derek chama Auron de fardo, e Anneli é ainda mais dura, dizendo que ele é apenas um pau para toda a obra, que faz de tudo um pouco, mas não é bom mesmo em nada. Oliver revela que o grupo percebeu a mediocridade de Auron após verem outros encantadores de Rank S em ação no mês anterior. Auron tenta argumentar que mudou sua função de espadachim para suporte apenas para ajudar o grupo quando eles mais precisaram, e que sua magia original foi o que os manteve vivo até o 94º andar. Mas nada disso importa, eles já têm um substituto. Auron aceita então uma decisão, agradece pelos anos de parceria e vai embora. De volta à masmorra, ele agora reflete que quer criar um estilo próprio que una a esgrima e a magia de suporte para enfrentar a masmorra sozinho. Enquanto registra o seu progresso no cristal, Auron ouve gritos de um grupo de aventureiros fugindo de uma horda de orcs. O líder do grupo admite que abandonaram uma garota para trás para salvarem a própria pele. A covardia irrita Auron, que ainda sente a ferida aberta de ter sido abandonado pelo seu próprio grupo. Ele confronta os caras e um deles tenta atacá-lo, mas ele o derruba facilmente e exige saber a localização da garota. Sofia está lá encurralada. Ela tenta se proteger com um escudo mágico, mas as defesas estão prestes a estourar. No momento em que os orcs avançavam para atacá-la, Auron surge e afasta os monstros para longe. Depois disso, Auron enfrenta todos os orcs sozinhos, derrotando-os com muita facilidade, porque o cara é apelão demais. Sofia assiste impressionada, querendo saber quem é esse cara tão impressionante. Quando tudo acaba, ele pergunta se ela está bem, e ela confirma, mas acaba chorando de alívio. Já fora da masmorra, Sofia tenta agradecê-lo. Ela se apresenta formalmente e convida Auron para jantar. Ele excita, mas a insistência da garota o vence. Ao chegarem na cidade, Auron percebe pelo brasão no manto dela que Sofia pertence aos Coelhos de Prata do Céu Noturno, um dos clãs mais influentes do reino. No restaurante, eles encontram a irmã de Sofia, Selma Claudel. Selma não é uma pessoa qualquer. Ela é dita a maior encantadora do reino e a líder de um grupo de Rank S. Ironicamente, foi Selma quem popularizou a divisão de funções que fez Auron ser expulso do grupo do herói. Selma questiona o que os dois estão fazendo sozinhos, mas Sofia explica que Auron salvou sua vida. Selma baixa a guarda, pede desculpas e agradece a ele. Durante o jantar, Selma conta a Sofia que Auron faz parte do grupo do herói. Ela fica impressionada e pede desculpas pelo modo da qual o tratou, mas ele diz que não tem importância já que saiu do grupo. Selma fica surpresa ao saber disso e, percebendo a oportunidade, propõe a Auron um trabalho. Ele deve acompanhar o clã em uma expedição de ensino. O objetivo é levar os novos alunos até o 50º andar em apenas 3 dias.
Oron acha o plano absurdo e perigoso, mas Selma explica a estratégia por trás disso. Se os veteranos derrotarem os chefes de andar, os novatos podem progredir rapidamente apenas se registrando nos cristais, fortalecendo o clã como um todo. Oron ainda fica meio receoso. Ele não quer voltar a ser apenas um suporte depois de ter sido descartado por ser inferior. Sophie implora que ele aceite e diz que ela também vai participar. Oron suspira e diz que vai pensar, mas impõe uma condição. Ele participará da expedição como espadachim, não como encantador. Selma aceita, embora acredite que ele voltará para a magia se as coisas ficarem difíceis. Ela fala que se ele se convencer, deve se apresentar ao quartel-general na manhã seguinte. Já à noite, Oron visita a loja do seu avô. Ele conta que não é mais aventureiro do famoso grupo do herói e pede desculpas por não poder mais ajudar na divulgação da loja. Mas o avô dele afirma que o valor de Oron não vem do grupo ao qual ele pertencia, mas sim de quem ele é e de todo o esforço que dedicou até ali. Ele o aconselha a parar de viver para os outros e começar a agir conforme seus próprios sentimentos. Com um coração mais leve, ele agradece ao avô pelo conselho e agora deverá seguir um novo rumo. Oron é recebido por Vince, o líder do renomado clã Night Sky Silver Rabbits. O encontro não é apenas uma formalidade. Vince revela que já conhece a fama de Oron e sabe que ele não faz mais parte do grupo do herói. Vince então propõe um trabalho. Ele deve atuar como instrutor em uma expedição de ensino conjunta na masmorra. Quem detalha o plano é Selma, uma das principais integrantes do clã. O objetivo é atravessar do primeiro ao 51º andar em apenas 3 dias. O cronograma é apertado, prevendo chegar ao 21º andar já no primeiro dia. Antes disso, Selma tinha confessado a Vince que a saída de Oron é uma perda catastrófica para o grupo do herói. Ela explica que a magia de suporte dele era o que mantinha o grupo no topo, e que embora usasse feitiços comuns, sua velocidade de conjuração era surreal, 4 vezes mais rápida que a da própria Selma. Para ela, sem Oron, o grupo do herói vai desmoronar, abrindo caminho para os Silver Rabbits retomarem a liderança. De volta ao presente, Oron questiona a segurança da missão. São apenas 5 instrutores para 10 grupos de novatos em um ritmo frenético. Selma justifica dizendo que o estresse faz os jovens crescerem, mas Oron percebe que há algo a mais por trás desse plano arriscado. Mesmo desconfiado, ele aceita o contrato pelo pagamento generoso, o que equivale a 1 ano de seu sustento. No dia seguinte, a expedição começa. Na entrada da masmorra, Oron encontra Selma e sua irmã mais nova, Sofia. Sofia pergunta onde é que ele está morando, e ele diz que está ficando em uma pousada, mas logo precisa encontrar uma casa para ficar fixamente. Selma pede para ele se aproximar mais do outro pessoal do grupo, mas ele diz que por enquanto prefere manter a distância dos outros alunos para não deixá-los ainda mais nervosos antes da descida. Antes de partirem, Oron conhece os outros 3 que também serão instrutores, Ino, Bernardo e Cat. Ao analisar a equipe, ele percebe um desequilíbrio, faltando um atacante de linha de frente. Selma revela então o verdadeiro motivo de ter recrutado Oron. Ela precisava desesperadamente de alguém forte para preencher essa lacuna após perder um membro importante no ano anterior. Por isso, ficou muito aliviada quando Oron se ofereceu para lutar como atacante, e não apenas como suporte. Para motivar os alunos, Selma faz um anúncio e apresenta Oron como homem que alcançou o 94º andar da masmorra e que fazia parte do grupo do herói. A simples presença dessa lenda viva acalma os ânimos dos estudantes, mas deixa Oron desconfortável com a exposição. Ele é designado para cuidar do grupo 10, composto pelos novatos mais promissores, incluindo Sofia e 2 outros jovens problemáticos. Logan, um encantador que quer superar Selma, e Caroline, uma defensora que se recusa a usar um escudo porque ela quer atacar o monstro ao mesmo tempo que defende. Durante a caminhada, Caroline questiona por que um herói como ele está ali,
e porque saiu de seu antigo grupo. Oron tenta disfarçar e diz que não é da conta dela. No entanto, ele nota que Caroline, apesar do jeito difícil, tenta animar Sophia, que está visivelmente nervosa. Então surgem dois lobos brancos atrás deles. Antes que os novatos sequer os vejam, as feras são eliminadas por armadilhas mágicas que Oron preparou preventivamente para proteger a retaguarda sem interromper o passo do grupo. Chegando ao 20º andar, Oron faz um diagnóstico da equipe. Logan tem talento, mas não sabe liderar. Caroline é rápida, mas imprudente e carece de poder de ataque. E Sophia, embora tímida, já tem a força que supera a média dos novatos. Após o chefe do 20º andar ser derrotado e o primeiro dia de missão ser concluído com sucesso, Oron e Selma conversam sobre o desempenho dos jovens. Ele expressa preocupação com a falta de cooperação, mas Selma garante que eles já evoluíram muito. Ao retornar para seu quarto na cidade, Oron vê uma notícia amarga no jornal. Ele anuncia oficialmente que ele foi substituído do grupo do herói por uma nova encantadora. Sua expulsão agora é pública, o que o enche de frustração. Enquanto processa a humilhação pública nas ruas da cidade, ele é abordado por Luna, uma antiga companheira do grupo do herói que sempre foi gentil com ele. Ela estava ausente quando Oron foi expulso e implora para que ele retorne, prometendo convencer os outros. No entanto, Oron lembra que a promessa de conquistar a masmorra juntos foi quebrada por Oliver, o líder que o chutou para fora. Para Oron, não tem mais volta. Ele então deixa Luna lá e esquece tudo, focando no seu novo caminho. Enquanto caminha até a masmorra, ele sente o peso da opinião pública e se pergunta se os estudantes ainda terão coragem de confiar nele. Ao chegar na masmorra, os estudantes que antes o admiravam, agora cochicham pelos cantos. Logan fica furioso por Oron ter mentido, dizendo que saiu por vontade própria, quando na verdade foi chutado. Selma aparece e pede desculpas a ele. Ela se sente culpada por ter usado Oron como exemplo de motivação para os alunos, sem saber a real situação dele. Oron a tranquiliza, dizendo que não tem problema. Ele admite que deveria ter sido mais claro sobre sua saída. Ele garante que o suporte para a descida na masmorra continua de pé e pede que ela não se abale. Outros instrutores se aproximam e dão força para ele, lembrando que chegar ao 94º andar é um feito absurdo, independente da expulsão. Logo depois, Sophia, Caroline e Logan se apresentam. Sophia e Caroline não mudam o tratamento e o cumprimento com o entusiasmo de sempre. Oron, sendo direto, pergunta se elas leram as notícias. Sophia diz que o jornal está mentindo. Caroline concorda, dizendo que a notícia não muda nada. Logan, porém, pergunta se aquilo é verdade. Oron não foge da responsabilidade. Ele admite que a maior parte é fato, que foi expulso por não ter a habilidade necessária e que não é o herói que todos pensam. Mas Sophia lembra a todos que viu Oron derrotar mais de uma dúzia de orcs em um piscar de olhos. Ela sabe que ele não é fraco. Oron promete que tem força suficiente para guiá-los até o andar 51º e que vai protegê-los como um verdadeiro explorador. O grupo então entra na masmorra. O plano é simples: avançar do 21º ao 35º andar. Oron estabelece que até o 31º, os recrutas devem liderar para ganhar experiência. Os instrutores só assumiriam o comando total depois disso. No 24º andar, Caroline mostra serviço e limpa o caminho. No 29º, Sophia usa sua magia de fogo para incinerar as criaturas. Oron observa de perto e se sente aliviado ao ver que elas ainda confiam nele. Ao atingirem o 31º, Oron assume a liderança e pede foco total, sentindo que o perigo real está começando agora. É então que goblins começam a surgir. Oron começa a ditar o ritmo da batalha. Ele ordena que Caroline chame a atenção dos monstros, usando a agilidade dela para criar uma abertura. Enquanto Caroline avança, Oron instrui Sophia a cuidar dos orcs que estão na retaguarda e pede que Logan dê o suporte mágico necessário. Logan faz o que é pedido, mas começa a duvidar da genialidade de Oron, achando que as ordens são básicas demais. A situação complica quando Sophia paralisa
precisa de medo diante de um orc. Logan percebe que ela ainda está traumatizada. Ele pensa em intervir, mas nota que Orun já está agindo. Ele usa uma magia de redução de agilidade no monstro, deixando-o lento e vulnerável. Orun se aproxima de Sophia, dizendo que ela não está sozinha. Ele cita Caroline e Logan, dando o suporte emocional que ela precisava. Sophia se recupera, concentra seu poder e lança um ataque de fogo, uma magia avançada que derrota o orc facilmente. Orun fica impressionado com o nível de magia dela, enquanto Logan começa a se questionar como um cara expulso consegue coordenar um ataque de forma tão perfeita. O grupo chega ao 35º andar, onde enfrentam o seu maior desafio, que é o chefe de andar, que é uma tarântula gigante. Logan entra em pânico, sentindo que o grupo não tem nível para aquilo, mas Orun mantém a calma e distribui as tarefas. Suporte de agilidade para Caroline e suporte de magia para Sophia. Logan excita por conta da dificuldade das garotas, mas Orun o trava, explicando que avançar para a linha de frente seria um erro estratégico. Ele ordena que Caroline salte sobre a aranha e ataque as costas dela. Ela obedece, mas o monstro é rápido. Caroline acaba ficando presa em uma teia. No momento de maior perigo, Orun grita para ela usar suas adagas, garantindo que o reforço de força que ele deu seria suficiente. Ele ainda aplica uma magia de fortalecimento nas armas dela, fazendo as lâminas mais fortes, e que assim consiga escapar. Orun orienta Sophia. Ela conjura uma magia de pedra, e depois dos danos que a tarântula sofreu por causa de Caroline, com apenas esse golpe, ela derrota a aranha. A vitória é celebrada por Caroline e Sophia. Orun, humilde, acredita o sucesso ao suporte de Logan, que agradece timidamente, embora esteja visivelmente pensativo sobre tudo o que viu. Enquanto Orun já ia se despedindo, ele é convidado para jantar por outros 2 instrutores que estavam com ele. Enquanto isso, Logan pergunta algumas coisas a Sophia. Ele quer saber os detalhes de como Orun lutou quando salvou a vida dela dias atrás. Sophia revela que ele usou rajadas de vento e magia de suporte da própria espada. Nesse momento, ele começa a analisar a batalha na masmorra sob uma nova perspectiva. Ele percebe que Orun não deu apenas ordens comuns, ele executou um debuff de alto nível sem ninguém perceber. Ele nota também que Orun previu exatamente quando os efeitos dos buffs de Logan iam acabar e coordenou os ataques para que cada segundo fosse aproveitado. Logan conclui que a capacidade de comando e a leitura de batalha de Orun estão em um patamar muito acima de qualquer um. Ele percebe que Orun é um gênio de fato e que estava escondendo seu verdadeiro potencial. Ao questionar por que então ele mudou para a linha de frente, Sophia explica que ele é um atacante excepcional também e que sua força é muito grande. Logan, agora motivado pela descoberta, decide que vai usar o tempo restante para aprender tudo o que puder com Orun. No jantar, os 2 instrutores comentam sobre o tempo em que Orun estava no grupo do herói, imaginando que era uma vida de luxo. Orun desmistifica isso, contando que era sobrecarregado com burocracia e tarefas administrativas. Ele revela seu verdadeiro sonho, ser um espadachim, assim como seu avô. Ele explica que só se tornou um encantador porque o grupo do herói precisava de alguém versátil para avançar rápido pelos andares. Mas que essa pressa de subir sem fortalecer a base foi um erro. Agora, seu objetivo é ser forte o suficiente para explorar os andares inferiores sozinho. Enquanto isso, Caroline e Sophia conversam durante o banho. Elas falam que a expedição já vai acabar amanhã. Sophia está triste porque não quer se separar de Orun. Caroline sugere que ela peça para ele ficar no grupo da guilda, mas Sophia diz que não pode, mas ainda pensa em impedir. Orun reflete que hoje será o último dia na masmorra com eles e fala com todos os 3. Existe um clima de despedida, mas Caroline diz que seria interessante uma recompensa pelos esforços e até tenta incentivar Sophia a pedir algo que ela quer para Orun. Mas antes que a garota consiga falar, ele é chamado por Selma e se retira. Enquanto isso, 2 estudantes comentam que o grupo do herói está prestes a explorar o 92º andar da grande masmorra para testar a sua nova formação.
Oron ouve a conversa e por um momento pensa em avisar que pular direto para um andar tão perigoso é imprudente para o novo time, mas diz que não liga mais, já que ele foi expulso e aquilo não é mais problema dele. Dentro da masmorra, o líder do grupo, Oliver, apresenta oficialmente a nova integrante, Philly Carper. Ele a exalta como encantadora de elite, muito superior ao Oron. O grupo está confiante, acreditando que agora, sem o suporte medíocre do antigo companheiro, eles finalmente alcançarão a conquista total da masmorra. Voltando 2 dias no tempo, em um banquete, Philly foi recebida com honras. O grupo gastava fortunas em festas enquanto desdenhava das habilidades de Oron. Quando Luna chega atrasada e descobre que Oron foi expulso e já se juntou a outra equipe, todo mundo fica impressionado. Luna tenta avisar que Oron era o núcleo que mantinha todos vivos, mas é silenciada pelo ego de Oliver e dos outros, que acreditam que a fama do grupo se deve apenas ao talento deles, e Oron era só um estorvo que acompanhava eles. O decide ignorar os avisos de Luna e seguir para o andar 92. Luna argumenta que o local abriga o dragão negro, extremamente perigoso, e que a coordenação do grupo deveria ser testada em andares mais fáceis. Oliver, irredutível, encerra a discussão. Eles vão avançar e ponto final. O primeiro combate é contra um mamute gigante. O que deveria ser uma luta simples se torna bem diferente do que imaginaram. Oliver sente sua espada pesada, como se estivesse carregando toneladas de ferro. Seus movimentos estão lentos e os efeitos de suporte de Philly duram pouquíssimo tempo. Derek, o tanque do grupo, não consegue bloquear golpes que antes seriam fáceis, e a magia de Anneli parece um estalinho perto do que costumava ser. Oliver não entende o que está acontecendo. Philly, em pânico, admite que não consegue acompanhar o ritmo de luta deles. A verdade começa então a aparecer. Sem Oron ajustando cada detalhe em tempo real, o grupo é tecnicamente incompetente. A situação piora quando o dragão negro aparece. Ele não deveria estar ali, e em um piscar de olhos, o mamute é esmagado por ele, e o grupo entra em completo desespero. Oliver tenta manter a postura de líder e ordena um ataque, acreditando que já venceram o dragão antes e que podem repetir o feito. O resultado é completamente humilhante. Derek é nocauteado com um golpe, Anneli é atingida por uma baforada de fogo e jogada para longe, e Philly fica paralisada de medo. Oliver fica completamente em choque sem acreditar no que está vendo, e Luna precisa dar uma sacudida para que ele volte ao normal. Desesperado, ele exige que Philly use todo o seu poder de suporte. Ele carrega o seu golpe mais forte, o Flash Divino, e atinge o dragão em cheio. Mas a fera sai ilesa, sem nenhum arranhão. Sem saída, Luna avisa que eles deverão usar o item de emergência, o portão inconstante, que tem o poder de teletransportar para qualquer andar da masmorra que não seja aquele onde está o dragão. Mas o plano dá completamente errado, e o dragão entra nesse portal. Embora tenham conseguido sair vivos, Luna explica que a situação é pior do que esperavam. O dragão agora está em uma área onde pode matar outros aventureiros que nem estavam esperando. Ela exige que Oliver peça a guilda para teletransportar todos que estão na masmorra para fora dela, e que eles precisam de Oron de volta se quiserem derrotar o dragão. Oliver questiona por que eles ficaram tão fracos. Luna finalmente fala a verdade. Ela explica a mecânica dos buffs. O corpo de Oliver é naturalmente resistente a magias de suporte, fazendo com que efeitos comuns durem apenas 1 minuto. Oron não era um encantador comum. Ele criou magias originais para compensar suas próprias limitações. Luna revela que Oron aumentava o poder dos ataques de Oliver em mais de 100 vezes, sem que ele nem percebesse. Oliver ficou arrogante e parou de treinar a concentração necessária para seus golpes, porque Oron sempre cobria a diferença. Anneli parou de usar magias complexas porque o suporte de Oron fazia feitiços básicos parecerem devastadores. Até o peso das armas de Derek era anulado pelo suporte constante de Oron que aplicava nos equipamentos dele. Ao saírem da masmorra, o grupo é recebido por outros aventureiros que o tratam como heróis.
Mas Oliver, visivelmente abalado e sentindo o peso do que aconteceu, retruca que eles não merecem esse título, pois a negligência deles colocou todos em perigo. Ele se lembra da vitória anterior sobre o dragão e pela primeira vez percebe que nunca foi o grande herói que imaginava. Dentro da masmorra, reunido com a sua equipe, Oron explica o plano, que é limpar do 36º andar até o 50º e usar cristais de teletransporte assim que derrotarem o chefão do 51º andar com os outros acompanhantes. Caroline, Logan e Sofia concordam, mas Oron tem um sentimento ruim vindo da masmorra, um pressentimento de que algo não está certo. Caroline está animada para testar suas habilidades contra novos monstros. Oron precisa dar um freio nela, lembrando que sua função é ser defensora, não uma atacante imprudente. Caroline rebate dizendo que quer lutar na linha de frente para que os outros não se desgastem, e pede dicas de combate a Oron. A resposta dele é de que existe um limite para o esforço individual, e o sucesso ali dentro depende totalmente do trabalho em equipe. Logan entra na conversa citando Albert, um herói lendário dos Silver Rabbits, que valorizava a cooperação. Oron confirma que conhecia Albert, revelando que ele foi desvivido no ano anterior, enfrentando o Dragão Negro no 92º andar. Caroline comenta que Albert desviveu tentando proteger o defensor que deveria estar protegendo ele. Para ela, a solução é lutar sozinha e manter os outros longe do perigo. Oron percebe o sentimento dela e decide não falar mais nada, apenas reafirmar que conta com ela para o dia. Sofia e Logan também pedem orientações para ficarem mais fortes, e Oron dá algumas dicas a eles. Já no 36º andar, Selma se aproxima de Oron e comenta como ele conquistou os alunos rapidamente. Ela menciona que após o desvivamento de Albert, o grupo enfraqueceu, permitindo que o grupo do herói tomasse a dianteira das conquistas. Selma chega a convidar Oron para o grupo fixo deles, mas ele recusa com o argumento de que o grupo já tem o melhor encantador do continente e não precisa de dois. Selma sorri, lembrando que ele escolheu lutar como espadachim desta vez, e avisa que vai observar o desempenho dele contra o chefe de andar. No 40º andar, Selma faz a divisão do pessoal. Sofia se sente insegura por serem poucos, mas Logan vê isso como um voto de confiança na força deles. Oron explica que a divisão é necessária para mapear o labirinto mais rápido, uma tática comum entre grandes clãs. Enquanto caminham, eles fazem muitas perguntas a Oron sobre os níveis mais profundos. Ele dá algumas explicações sobre os andares, mas não consegue acompanhar a quantidade de perguntas dos alunos. Enquanto isso, Luna vai à sala da guilda exigindo falar com o mestre. Ela diz que todos os exploradores precisam ser retirados da masmorra imediatamente por meio da evacuação forçada. De volta ao 40º andar, o silêncio da masmorra é bem estranho. Sofia e Logan notam que não há monstros em uma área que deveria estar infestada. Oron confirma a estranheza. Parece até que as criaturas estão fugindo de algo. Caroline, impaciente, grita para os monstros aparecerem, e um Goblin azul surge. Ela ataca sozinha, mas Oron age rápido, lançando uma magia de redução de agilidade no inimigo. Caroline vence, mas leva uma bronca de Oron, que explica que como defensora, se ela cair, o resto do grupo é desvivido logo em seguida. Ele aproveita para ensinar a defesa ativa, que consiste em observar os sinais do corpo do inimigo para anular o ataque antes mesmo dele acontecer. Caroline fica fascinada ao entender que seu papel é controlar o ritmo da luta para proteger os outros. Na guilda, Oliver discute a gravidade da situação, e Luna revela que o Dragão Negro, o chefe do 92º andar, usou o portal inconstante para se mover para áreas aleatórias da masmorra. O custo de mana para um teletransporte forçado de todos os aventureiros é altíssimo, mas não há escolha. As pessoas lá dentro estão caminhando sem saber o perigo que estão correndo. Ainda na masmorra, Oron continua mentorando Logan sobre magias de debuff. Ele alerta que em andares profundos,
Os monstros têm muita resistência mágica, então é melhor focar em buffs e experiência prática. Para ilustrar, ele mostra que espalhou armadilhas de gelo pelo caminho, capturando 2 lobos que tentavam um ataque surpresa. Todos ficam impressionados, pois nem perceberam isso. Já na guilda, o conselho finalmente começa a carregar o círculo mágico de teletransporte. Enquanto isso, o mestre ordena que o grupo do herói vá caçar o dragão negro após teletransportar todos os aventureiros. Apesar dos outros, Luna aceita a missão. Auron fala para Sofia ensinando sobre a construção paralela, que é a arte de preparar 2 feitiços ao mesmo tempo para não ficar vulnerável enquanto uma magia poderosa carrega. Ele explica que isso é vital nos níveis inferiores, onde o único golpe raramente resolve o problema, e diz que a sua irmã vai certamente ensiná-la. Sofia, um pouco nervosa, pede para continuar aprendendo diretamente com Auron em vez de sua irmã. Auron diz que aceita o pedido desde que sua irmã permita. Quando chegam à sala do chefe do andar 50º, um monstro gigante de 4 braços e pele azul surge. Enquanto os alunos ficam na zona segura, os veteranos avançam para derrotar o chefe. Auron dá o suporte necessário, usando cortes e posicionamento para impedir que o monstro escape, ou ataque os pontos cegos da equipe. Selma lança 5 feitiços simultâneos e o grupo trabalha em sincronia perfeita. Auron finaliza a criatura com um golpe e os novatos ficam em choque com a velocidade e eficiência do grupo. Finalmente, no 50º andar, o grupo enfrenta um caranguejo gigante. Auron decide acabar com a luta rapidamente usando seu feitiço original, o Impacto. Com um único movimento, ele amplifica a força do ataque em 100 vezes, decepando a garra do monstro instantaneamente. A equipe limpa o resto do inimigo e celebra o fim da expedição de 3 dias. Auron sorri, sentindo que o trabalho acabou e que podem voltar para casa. Mas o alívio dura poucos segundos. Auron sente uma pressão esmagadora e olha para cima. No teto da caverna, uma fenda dimensional se abre e de dentro da escuridão surge o dragão negro. O grupo fica paralisado diante da criatura que não deveria estar ali. E Auron percebe que seu pressentimento ruim era na verdade um aviso de desvivamento. Selma fica em choque, assim como todos os outros que estão ali. Auron tenta achar uma saída para todos sobreviverem, e percebe que podem usar o cristal de teletransporte já que o chefe do andar foi desvivido. O problema é que todos estão paralisados de medo, e ele até pensa que se fugir sozinho conseguirá sobreviver, mas todos os outros serão desvividos. Só que ele decide lutar e proteger a todos, e a única opção é derrotar o dragão. Então pede que os outros acompanhantes protejam os alunos enquanto ele luta contra o dragão. Quando ele dá os primeiros golpes, percebe que derrotá-lo não vai ser fácil, e garante a todos que ele irá protegê-los, e pede para os acompanhantes continuarem firmes. Ele parte novamente para o combate, afastando o dragão dos alunos. Auron começa a usar feitiços que foram criados por ele e impressiona a todos. Aí é que ele começa a apelar. Usa um buff que aumenta todas as suas características, e não aplica somente uma vez, mas 5. Até Selma acha isso um absurdo, mas não há limites para o nosso prota, e ela ainda se pergunta o que é que ele ainda esconde. Auron percebe que os seus buffs não vão durar muito tempo, então ele precisa resolver isso o mais rápido possível. Então parte para o ataque, e ao pousar no ar, ele explica algumas de suas habilidades, que raramente algum ser humano tem, e que possibilita a coisas diferenciadas, e a sua habilidade é a convergência mágica, capaz de materializar mana e também fazer com que ele se impulsione no ar, e o que até Oliver possui, mas não a utiliza bem. Depois de mais alguns golpes, ele já começa a ficar meio cansado, e Selma percebe que é óbvio pro tanto de habilidades que ele está usando. Enquanto luta, ela se pergunta o que pode fazer para ajudá-lo, e o mais plausível é fazer com que ele se concentre na luta, protegendo os alunos. Então, vemos um pouco do passado do Auron, onde ele vivia feliz, até que bandidos invadiram a cidade e a destruíram completamente, desvivendo até mesmo os moradores.
Então, desse dia em diante, ele e Oliver decidiram ficar mais fortes para não perder mais ninguém. De volta à luta, o Dragão Negro usa um feitiço que é praticamente igual ao do Oron, usando poderes mágicos nas proximidades e atacando de maneiras diferentes. Mesmo assim, ele continua lutando e percebe o quanto ele ainda está mais forte. Selma observa que ele não pode vencer, já que não consegue usar um golpe final. Ele lembra que da última vez, todos do grupo ajudaram de uma maneira para derrotar o dragão, mas dessa vez, ele deve fazer o trabalho de todos sozinho, pois não vai depender de mais ninguém daquele grupo. Os alunos ficam impressionados e veem que mesmo na luta, ele está preocupado em proteger os outros, pois está afastando os golpes do dragão. Ele então aposta na construção paralela, desfere vários ataques contra o dragão de uma só vez. Mesmo assim, o dragão consegue se livrar dos ataques quase ileso. É então que o Oron decide usar um dos golpes mais fortes que ele tem, o Flash Divino. Mas o dragão consegue sacrificar a sua cauda e bloquear o ataque. Como o Oron diz, o esperado para um chefe de andares inferiores. Depois de mais um embate entre ele e o dragão, os buffs do Oron começam a acabar. Então, Selma tenta ajudá-lo lançando alguns feitiços de status, mas Oron bloqueia todos eles, dizendo que não precisa, e ela tem que se concentrar em proteger a todos. A coitada ficou até triste, percebendo que não há lugar para ela na luta contra o dragão. Em mais um feitiço lançado por Oron, ele lança um choque e consegue até derrubar o dragão, mas ele se levanta novamente. É aí que Oron percebe que tanto ele quanto o dragão já estão no seu limite e completamente exaustos. Então, chegou a hora do golpe final. A espada dele então se quebra e ele ativa mais um feitiço. E de todo o poder mágico negro surge uma espada para ele. Ele parte então para o ataque final e usando várias magias reflexivas para se proteger do ataque do dragão e o apoiá-lo na luta, por fim ele usa o impacto junto com o golpe da espada e finalmente derrota o dragão, para a alegria de todos que conseguiram sair vivos. O grupo do herói chega na masmorra e tentam entender o que está acontecendo. Quando chegam mais adiante, Luna encontra o corpo do dragão negro no chão. O susto é bem grande, mas Luna percebe que a criatura já está desvivida. É quando ela avista Oron, encostado nos restos do monstro, segurando a sua espada com dificuldade. Preocupada, ela corre até ele perguntando se ele enfrentou o dragão sozinho, e oferece cura imediata. Mas Oron apenas faz um gesto de interrupção e pede que cuidem da limpeza do local. Luna se questiona como Oron pôde derrotar o dragão negro sem ajuda. Derek pergunta como ele conseguiu aquilo e fica puto por Oron o estar ignorando. Luna intervém afirmando que Oron é claramente o responsável pela vitória e questiona se Derek não consegue aceitar a própria inferioridade. Cego de raiva, Derek tenta atacá-la, mas Luna invoca Pixie e o paralisa. Depois disso, Oliver pede que os dois parem de briga. À noite, Sofia tenta processar tudo enquanto escreve um relatório. Ela lembra de como Oron a incentivou a usar magia avançada e como ele a salvou do dragão. Então, Selma entra no quarto exausta. Para relaxar, Sofia a convida para tomar um banho. No banho, Selma desabafa sobre o alívio de ver a irmã segura e admite que o poder de Oron era tão absurdo que ela nem conseguia entender o que ele fez na luta. Sofia surpreendentemente discorda. Ela explica que apesar da força incrível, Oron usou exatamente as estratégias básicas de suporte e defesa que ele mesmo ensinou a eles. Selma se sente desanimada por não ter tido a mesma percepção técnica da irmã, mas Sofia a conforta com um abraço, lembrando que a força dela vem de sua determinação e da confiança que todos depositam nela.
No dia seguinte, depois de acordar todo dolorido por causa da luta, Oron usa magia para se curar. Apesar do desgaste físico por usar magias de alto nível, ele se sente aliviado por não ter sofrido sequelas permanentes. Ao olhar pela janela, ele vê Selma se aproximando. Os dois se encontram e Selma agradece formalmente por ele ter garantido que a expedição terminasse sem desvivamentos. Ela o convida para visitar a sede de seu clã, pois o líder deseja conhecê-lo e agradecê-lo. Oron aceita e ao chegar lá, recebe uma proposta. O líder o convida para ser o atacante de elite da Unidade 1 e sugere que ele assuma o cargo de tenente. Surpreso com o reconhecimento súbito, Oron pede um tempo para pensar. Caminhando pela cidade, Oron busca o conselho do seu avô. Ele brinca que é bom vê-lo sendo valorizado, mas sabe da sua preocupação sobre o risco de ser usado novamente. Ele aconselha Oron a refletir se prefere seguir sozinho ou se está pronto para confiar em novas pessoas. Pouco depois, Oron é convocado para uma reunião com os líderes da guilda. O mestre da guilda exige saber se ele realmente desviveu o dragão sozinho. Derek tenta diminuir o feito, dizendo que seu grupo já tinha enfraquecido o monstro e que Oron só deu o golpe final por sorte. Oron manda Derek se calar, afirmando que ele não tem voz alguma naquele assunto. Oliver acredita que Oron era muito fraco e afirma que substituiu por um encantador melhor, acreditando que iriam evoluir ainda mais. Oron, mantendo a calma, explica que Oliver não faz ideia do que o encantador realmente faz. Para provar seu ponto, ele cita de cabeça os tempos exatos de duração dos bônus de cada ex-companheiro. Ele fala do esforço mental necessário para monitorar cada segundo e coordenar o grupo ao mesmo tempo. Oliver fica sem palavras, visivelmente incomodado com a própria ignorância. Enquanto isso, Logan, Caroline e Sophia decidem que querem Oron no clã. Eles procuram Selma, que a princípio hesita, achando que o nível do clã apenas atrasaria uma pessoa como Oron. No entanto, a determinação dos três em aprender e evoluir ao lado dele a convence. Ela revela que ele foi para a Guilda dos Aventureiros e eles saem à procura dele. Ao sair do prédio da guilda, Oron percebe os três se aproximando. Ainda incerto sobre querer entrar para o clã, ele tenta fugir e por fim se esconde na loja do seu avô. Ele comenta que fugir de quem o valoriza pode ser um erro e que estar acompanhado é uma escolha legítima para quem já sofreu muito sozinho. Do lado de fora, Logan e Caroline chegam a dizer que se Oron não aceitar entrar para o clã, ele mesmo sairá para se tornar aprendiz dele. Sophia fala que não quer que aquela seja uma despedida definitiva. Enquanto tenta encontrar uma resposta, Sophia finalmente encontra Oron em um local que é o preferido dela. Ela agradece novamente pelo salvamento e explica o simbolismo da lua como logo do clã, servindo como um guia da noite para os aventureiros. Ela faz o convite uma última vez. Oron pergunta para ela o que é o clã e o que ele representa para Sophia. Ela diz que é um lugar onde aprendeu muitas coisas e um lugar a qual ela se sente pertencida. Oron fica impressionado com a resposta da garota, mas ainda não dá nenhuma resposta. No dia seguinte, Oron toma sua decisão. Ele vai até o escritório do líder e pede oficialmente para se juntar ao grupo. E o líder diz que é um prazer tê-lo. Selma entrega o uniforme oficial e Oron se veste. Ao sair para o pátio, ele é recebido por Sophia, Logan e Caroline e fala que a partir de agora eles são companheiros. Voltamos então para o passado. Oron e Oliver treinam juntos, mas a superioridade de Oliver é clara. Ele desarma Oron, que cai no chão admitindo a derrota. Isso irrita Oliver, que enxerga um potencial oculto no amigo e exige que ele lute seriamente, e prometendo que ainda o fará mostrar sua verdadeira força.
Enquanto isso, um pessoal observa a luta. Eles comentam que apenas Oliver pode realizar os desejos deles, mas que Oron, por ser um prodígio, serviria como um bom ajudante do herói. Oron olha para o céu e diz que não quer ter que desviver o amigo. É quando Xion se aproxima. Oron confessa a ela que se sente um fracassado, explicando que seu coração é fraco demais para carregar o peso do seu próprio poder e a pressão das expectativas dos adultos. Ele se sente culpado por deixar Oliver carregar esse fardo sozinho. Xion promete que se tornará forte o suficiente para ficar ao lado dele e que nunca o deixará sozinho. Já no presente, o mestre da Guilda do Sul relata a um tal de Grão-Mestre que um aventureiro sozinho derrotou um dragão negro, um feito considerado. Ele suspeita que Oliver seja o autor da façanha, mas o mestre nega. E ele se pergunta quem foi e já suspeita do Oron. O mestre da guilda confirma que foi ele mesmo. E agora ele pensa como que ele ganhou tanto poder sem ter voltado ao seu estado original. Enquanto isso, em uma floresta, Xion aparece liderando um grupo poderoso. Ela é informada por um mensageiro sobre esse matador de dragões do sul e recebe ordens para eliminá-lo caso ele seja um aliado da igreja. Xion decide partir para o sul, movida por um rancor profundo. Ela acredita que a igreja causou o desvivamento de Oron no passado e jura vingança, sem saber que o cara que ela procura é justamente aquele que ela acredita estar desvivido. No clã, o líder exalta as conquistas de Oron e propõe que ele se torne tenente. Durante a votação, Oron é questionado se daria a vida pelo clã. Ele responde que não desviveria pela organização, mas desviveria para proteger seus companheiros. Essa postura garante a sua promoção. Logo depois, ele é apresentado à sua nova equipe, a Unidade 1, composta por Ryan, Lucretia, Will e Selma. Durante as apresentações, Oron revela o segredo de sua força. 2 feitiços originais chamados Impacto e Sobreposição. O primeiro permite multiplicar o efeito de magias ou equipamentos em até 100 vezes. Ele explica que contra o Dragão Negro usou um multiplicador de 32 vezes, o que causa um estresse físico absurdo. Apesar de ser um atacante de elite, ele admite que só conhece magias de nível intermediário, mas compensa isso com a sua técnica de amplificação. Todo mundo decide fazer uma festa de boas-vindas para o Oron, mas quando descobre que ele usa uma espada comum de loja, Rain e os outros insistem que ele precisa de uma arma digna de sua posição e o levam ao ferreiro Aran. Ele fica impressionado que uma pessoa que derrotou um dragão negro usa uma espada comum, mas avisa que faltam materiais raros para forjar algo tão potente. Mas Oron resolve o problema abrindo seu bracelete mágico. Ele revela uma coleção de itens de nível profundo, incluindo uma escama intacta do dragão negro que ele mesmo abateu. O clima fica meio tenso por um momento, já que a Unidade 1 havia perdido um companheiro para aquele monstro no passado. Oron percebe o erro e tenta se desculpar, mas Ryan disfarça o desconforto, decidindo que usarão a escama para criar a espada mais forte de todas. Com o material entregue e o grupo unido, Oron se prepara para sua primeira missão oficial com os novos companheiros, enquanto começamos a descobrir muitas coisas do seu passado.